Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a bem-aventurada Virgem Maria. Hoje nós faremos o nosso 5º dia do conhecimento de Jesus. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começando com a nossa oração, que Santo Agostinho nos deu de presente, e São Luís também, porque colocou no seu livro. Sois vós, ó Jesus Cristo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande, sois o meu bom pastor, o meu único mestre, o meu auxílio cheio de bondade, o meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, o meu pão vivo, o meu sacerdote eterno, o meu guia para a pátria, a minha verdadeira luz, a minha santa doçura, o meu reto caminho, sapiência minha preclara, a minha pura simplicidade, a minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, a minha herança preciosa, a minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, por que em toda a minha vida não amei? Por que eu não desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento o meu coração só deseja vós e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração, dignamente consagrado à vossa glória. Deus do meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós o meu coração desfaleça, e sede vós a minha vida. Acenda-se na minha alma a brasa ardente do vosso amor, e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar do meu coração. Que inflame o íntimo do meu ser e abrase o âmago da minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. E hoje, no Catecismo da Igreja Católica, nós vamos também aprender um pouco mais sobre quem é Jesus. Talvez você já tenha ouvido muitas pregações, ou mesmo homilias, ou sozinhos lendo as Sagradas Escrituras, a Santa Bíblia. Porém, quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento de Jesus, mais nós nos admiramos e parece que as palavras são todas novas. Parece para nós que nós estamos ouvindo pela primeira vez. Assim como o Catecismo da Igreja Católica, ele vai nos dizer, lá no capítulo, na verdade no número, não é mais capítulo, agora eu não estou no livro, agora eu estou aqui no Catecismo. No 64 e 65 números, nós vamos ouvir o que está escrito. Também antes, no 62, 63, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, complementa bastante o que eu vou dizer. Mas acredito que a gente já fique bastante contemplado com o número 64 e o número 65. Por meio dos profetas, Deus nos forma seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova,
uma aliança nova e eterna, destinada a tantos homens e que será impressa nos corações de todos esses homens. Os profetas anunciaram uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades. Essa purificação foi necessária, né? O povo precisava passar por tudo que passou, pelas escravidões que passou, porque o povo precisava ser purificado. E mesmo assim, em todas as alianças, os homens, o povo de Deus, eram infiéis a Deus. Por isso é que uma salvação seria incluída todas as nações. Numa só salvação seria incluída todas as nações. E serão, sobretudo, os pobres e humildes do Senhor que portarão esta esperança da salvação. As pessoas mais pobres, mais humildes, na época de Jesus, as que eram discriminadas, né? Não podiam estar no meio dos homens, mas Jesus vem e fala através, Deus Pai vem e fala através das mulheres ainda. Imagina se no tempo de Jesus as mulheres eram tão discriminadas, no tempo de Deus Pai, lá no Antigo Testamento, muito mais ainda. Porém, Deus usa dessas mulheres santas, como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Ana, Judite e Esté, que mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Mas de todas essas figuras, Maria é a mais pura de todas elas. Jesus Cristo, mediador e plenitude de toda a revelação, muitas vezes e de modos diversos, Deus falou outrora aos pais pelos profetas. Agora, Deus Pai nos fala através de seu Filho Jesus. É através de Jesus. E isso está em Hebreus 1, de 1 a 2. Cristo, o Filho de Deus, feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele, o Pai disse tudo, e não haverá outra palavra senão esta. São João da Cruz, depois de tantos outros, né? Ele exprime muito bem, de uma maneira luminosa, comentando aqui, neste catecismo, ele, né, foi colocado, ele comentando sobre Hebreus de 1 a 2. Ele nos diz o seguinte: porque em dar-nos como nos deu seu Filho, que é para a sua palavra única e não a outra, tudo que nos falou de uma só vez, nessa única palavra, e nada mais tem a falar. Pois o que antes falava por partes aos profetas, agora nos revelou inteiramente, dando-nos o tudo que é o seu Filho. Se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas ofenderia muito a Deus por não dirigir olhares unicamente para Cristo, sem querer outra novidade alguma. Nenhuma outra novidade. Jesus
aliança eterna. Depois de tantas alianças, Deus Pai entrega seu Filho único. Ele dá tudo que ele tem para nossa salvação. Não haverá outra revelação, ainda que falando no número 66, eu falei do 64 ao 65, mas no 66 está dizendo: não há nenhuma outra revelação. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará. E já não há que esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Ou seja, nós estaremos sempre descobrindo coisas novas. Coisas novas serão reveladas para nós todo o tempo. Todo momento em que estivermos ainda como ramo da videira onde Jesus é a cepa, com certeza nós ficaremos surpreendidos com revelações novas vindas do próprio Jesus através do Espírito Santo. E nós estamos vivendo mesmo os últimos tempos, né? Porque, se vocês prestarem bem atenção, já está começando aí umas picuinhas entre as nações, estão falando num grupo que quer fazer uma nova moeda, uma moeda única para essas nações que estão aderindo a eles. Essas nações, a maioria desses povos são os povos contrários a Jesus Cristo, e infelizmente os nossos dirigentes aqui no Brasil estão embarcando nessa falsa segurança, e precisamos de rezar muito, precisamos de interceder muito, precisamos praticar estas verdades que estão aqui na verdadeira devoção do Tratado de São Luís Maria Montfort, essas verdades do catecismo, essas verdades que estão aqui, principalmente aqui, né? Essa verdade, essa única verdade. Porque Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E não existe outra palavra. A última palavra foi dada. E foi dada por Jesus. E Ele nos prometeu que Ele vai voltar. Ele nos prometeu que Ele volta. E que Ele vai fazer com que o Imaculado Coração de Maria se triunfe no meio de nós. E Jesus está voltando. Se lá na época onde foi escrito Hebreus, né? A carta aos Hebreus, vocês imaginem agora. Como que nós estamos mais perto dessa vinda de Jesus. Um abraço, fiquem com Deus. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.